A ex-candidata a vice-prefeita de Farroupilha nas eleições de 2026 defende a contagem pública dos votos nas eleições brasileiras. Emília Frari exibiu o adesivo "Meu voto tem valor e quero que seja contado publicamente". Durante recente participação no programa Entrevista do Dia da TV Serra, ela defendeu que os votos sejam auditáveis. De acordo com Emília, hoje o cidadão não sabe com certeza se o seu voto dado foi realmente para o candidato desejado. Emília Frari justifica que, se a pessoa tiver o registro do seu voto, poderá cobrar de forma mais direta os políticos. A ex-candidata a vice-prefeita de Farroupilha quer que os votos possam ser auditáveis. Exatamente, Leandro. Há muito tempo que a gente sabe, né, que o nosso voto não está sendo respeitado. Aquelas pessoas que a gente votou, literalmente, principalmente nos dias de hoje, elas não estão podendo exercer o seu poder. Nós passamos a eles uma procuração para eles nos defender nas pautas que nós julgamos que sejam as pautas que nós precisamos para a nossa população. E a gente precisa que os votos, sim, sejam auditáveis. A gente não tem como a gente ter, digamos assim, colocar lá o nosso voto e nós mesmos não sabermos se aquilo que nós votamos, se aquele candidato efetivamente recebeu o nosso voto. Como é que a gente faz isso? A gente não tem essa possibilidade. E isso é lei, isso está na Constituição. O voto, ele é público e ele tem que ser auditável. A pessoa votou, ela tem o direito de saber que o seu voto efetivamente foi para aquela pessoa. Então nós precisamos retomar isso. Claro, depois desse nosso movimento, nós faremos mais movimentos tratando exclusivamente da questão do voto. Mas nós, população, precisamos de todas as formas nos cercarmos de que efetivamente a pessoa a qual a gente votou, efetivamente ela recebeu o nosso voto. Porque assim, Leandro, a gente vai ter também mais condições de cobrar dele, de chegar nele e cobrar. Porque a grande maioria das pessoas, muitas vezes elas até esquecem em quem votaram. E nós precisamos ter lá o registro. Olha, eu nem me lembro em quem eu votei. Vai lá, busca o teu registro. Eu votei. Como é que esse cara está votando? Como é que ele está realmente acompanhando aquilo pelo qual ele fez campanha e se elegeu? Ou ele se elegeu e ele mudou as suas pautas? Ele está votando contrário às pautas que ele defendeu em toda a caminhada dele. Então, é importante que a população não descole, que a população permaneça ali, votou e continue acompanhando. Porque, Leandro, as coisas chegaram no ponto que chegaram, no meu entendimento, é porque a gente se ocupou em votar e ir para casa e dormir o sono dos justos, porque os nossos eleitos, eles estão fazendo a coisa certa. E por muito tempo isso não vem acontecendo. Não é de hoje. Essa escalada toda que esses poderes estão tendo sobre a população, de inversão de valores, não é de hoje. Isso é de muito tempo. Que a gente foi achando, não vai dar nada. Isso, na próxima eleição, a gente vai escolher. Que nem o Alex falou. Elegemos uma Câmara com a maioria de direita. Mas o que adianta? A gente ter votado, ter elegido, eles tendo sido eleitos, se o voto deles, aquilo que eles têm digamos assim, a nossa procuração nas mãos não vale de nada. Que é um outro poder que determina o que eles vão fazer. O STF... a gente tem que respeitar, sim, mas a gente não pode concordar com as coisas como vem acontecendo. Então, a questão do voto, a gente precisa ter em mente, a gente precisa ter a consciência. Ele é fundamental. A gente precisa que ele seja auditado. A gente precisa saber. O nosso voto chegou ao destino para o qual nós saímos de casa para votar? Essa campanha do voto auditável que vocês estão disseminando aqui por Farroupilha, ela mostra que o atual sistema eleitoral do Brasil, leia-se urnas eletrônicas, elas não são seguras e são passíveis de manipulação? Na verdade, Leandro, a gente não está entrando no mérito da questão das urnas. Nós queremos apenas aquilo que é direito da população, que é direito do eleitor e que está na Constituição. Queremos apenas que se cumpra a Constituição. É isso, a nossa luta, a nossa batalha é para isso. E nós precisamos, muitos parlamentares já estão entendendo isso. Eles já estão fazendo um movimento para nos ajudar a ganhar corpo nessa nossa luta, né? Mas ainda são poucos. Nós precisamos que mais
parlamentares se apropriem, porque a primeira coisa que eles precisam fazer, Leandro e ouvintes, eles precisam se apropriar. Para defender uma causa, você tem que conhecer a causa. Porque quando eles tiverem o conhecimento efetivo de como eles podem ajudar nós nessa tomada de decisão, eles com certeza vão estar do lado do povo. Porque durante muitas décadas nós fomos enganados, estamos sendo enganados. Emília Frari também tece críticas ao governo brasileiro pela falta de negociação sobre o tarifaço com o presidente dos Estados Unidos. Os países que compõem o BRICS, né? O Brasil é o único que está batendo de frente com os Estados Unidos. Os demais todos, mesmo sendo, né, países de esquerda, eles estão, de alguma forma ou outra, tendo uma conversação com os Estados Unidos. Eles estão negociando. E é isso que o Brasil, essa habilidade de negociação que o nosso presidente, infelizmente, não tem. Ele quer realmente fazer o quanto pior, melhor. Então, pega ali os países que compõem o BRICS. Quantos deles que ainda não estão sentados à mesa ou não fecharam a negociação com os Estados Unidos? E as regras eram as mesmas. Vamos taxar todos os países. E aí, o que eles fizeram? Foram em busca de uma negociação que seja viável para os seus países e para os Estados Unidos. Então, essa falta de sentar na mesa, eu diria que isso de certa forma, a gente precisa ter grandeza de reconhecer quando a gente está em desvantagem. E isso, o nosso presidente, infelizmente, essa habilidade ele não tem e ele parte para o quanto pior, melhor, que vem corroborar com isso que o Alex fala, de que nós precisamos de alguém para culpar pelo fracasso na nossa economia dentro das administrações do PT. Os adesivos "Meu voto tem valor e quero que seja contado publicamente" estão sendo colocados em veículos que circulam em Farroupilha. Do jornalismo da TV Serra, repórter Leandro Adamati.